Olá, alunos do nono ano. Estamos iniciando aí, hoje, nessa aula, a fórmula geral de resolução de equação completa do segundo grau. Vejamos agora, pessoal, essa fórmula ela é importantíssima para nosso estudo de equações do segundo grau. Daí em diante, agora começaremos a dar início à equação do segundo grau completa. Então, nessa equação do segundo grau completa, vamos iniciarmos aí olhando o conceito, né? O conceito da equação do segundo grau. Vejamos o seguinte. Esta fórmula permite achar as raízes de qualquer equação do segundo grau, completa ou incompleta, certo? Então, é a fórmula que a gente vamos estudar agora, ela serve para encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau. O que são as raízes? As raízes são os resultados, né, encontrados, chamamos de raízes. Essa fórmula, ela é mais específica para as completas, certo? No entanto, ela também pode encontrar as incompletas, certo? Mas a gente utiliza mais para as equações completas, porque as incompletas a gente já sabe como resolver, né? Que é a do primeiro e do segundo caso, certo? Vamos mais adiante. A fórmula é essa aqui, fórmula resolutiva. Esta fórmula resolutiva, ela é x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Esse 4ac, pessoal, é uma multiplicação. 4 que multiplica o valor de a e que multiplica o valor de c. Sobre 2a, que também é uma multiplicação. 2a, 2 vezes a. Então, essa fórmula aqui, ela é conhecida como, né? Ela aqui é conhecida como a fórmula resolutiva, para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Conhecida também como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, ela é conhecida, né, como fórmula de Bhaskara, ela é conhecida mundialmente, né? É uma fórmula conhecida no mundo todo. Fórmula de Bhaskara, para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Vamos mais adiante aqui, ó. A fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara. Veja que eu grifei aqui, ó, em homenagem ao grande matemático hindu. Então, essa fórmula foi dada o nome fórmula de Bhaskara em homenagem a um grande matemático hindu, pelas resoluções, né, de problemas, de equações. Então, em homenagem a ele, né, a gente deu o nome como fórmula de Bhaskara. Foi um matemático hindu, certo? Vamos mais adiante. A expressão b ao quadrado menos 4ac é usualmente representada por uma letra grega. Essa letra grega é esse triângulozinho aqui, ó, certo? Chamada de delta, certo? Então, ó, delta, justamente o delta que muitos falam, né? É a letra grega delta. E é chamada discriminante da equação do segundo grau. Esta fórmula, ela permite encontrar o discriminante da equação do segundo grau. Ela é expressa dessa forma aqui, ó. B delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, tudo que for delta, certo? É representado por a expressão b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, vamos ver o seguinte. Então, a fórmula de Bhaskara, ela pode ser também representada, certo? Ela também pode ser representada da seguinte forma. Então, da seguinte forma, eu posso representar essa fórmula dessa forma aqui, ó. Você vai ver que elas são iguais. Então, ó, eu tenho menos x é igual a menos b, né? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz
de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa fórmula é a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva. Nessa fórmula resolutiva, ela também pode ser resumida para vocês dessa forma. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ora, se ele diz que delta é b ao quadrado menos 4ac, então se eu tenho aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, eu posso substituir pela letra grega, que é delta, certo? Então, facilita mais o trabalho de vocês. Então, essa fórmula aqui é a mesma coisa, só em forma reduzida, melhor de se trabalhar. Então, essa forma encontra as raízes da equação do segundo grau, e essa aqui você vai encontrar o discriminante da equação do segundo grau, ok? Vamos agora para as aplicações, né? As aplicações justamente são como praticar elas, né, na forma de Bhaskara. Vejam só. O primeiro exemplo, temos aí uma equação, né? Resolver a equação 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Então, essa equação a gente vamos resolver. Veja que eu coloquei ela mais destacada no retângulo, 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0, para facilitar o nosso trabalho, tá certo? Primeira coisa, ao iniciarmos. Na equação completa do segundo grau, devemos encontrar os coeficientes. Então, os coeficientes da equação. Quais são os coeficientes da equação que vamos encontrar? Vejam só, vamos dar início aqui. Olha só, gente, presta atenção para entender melhor. Aqui você vai ter 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Primeiramente, eu quero encontrar. Lembra que a gente estudou inicialmente lá em equação do segundo grau, introdução? Quem são os coeficientes? A, B e C, né? Então, encontramos aí o valor de A, de B e de C. Primeiro, todo valor de A vem acompanhado do coeficiente x ao quadrado. Então, coeficiente x ao quadrado aqui, x ao quadrado. Então, ó, o valor de A é 3. Vem acompanhado do coeficiente x, é o valor de B, menos 7, sempre com o sinal, viu? Menos 7. E o valor de C é representado pelo termo independente. Tá aí. Esses é o primeiro passo para se iniciar a resolver a equação do segundo grau. Tá certo? Encontrar os coeficientes A, B e C. Vamos colocar aqui a fórmula do discriminante da equação do segundo grau, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? Essa é a forma para encontrar o discriminante da equação de segundo grau, ou seja, o delta. Certo? Professor, como é que a gente vai iniciar aí? Substituir as letras que estão aqui na fórmula pelas letras que são os coeficientes. Então, venho aqui, ó, delta é igual, quem é o valor de B? Menos 7. Preste bem atenção, toda vez substituirmos uma letra por número negativo, devemos colocar entre parênteses. Então, aqui, ó, menos 7 elevado ao quadrado. Menos 4, esse 4 é da fórmula, ele é permanente, vai aparecer sempre. Multiplicado, quem é o valor de A? 3. Multiplicado pelo valor de C, 2. Então, ó, substituímos as letras pelos números. Agora, isso fazendo na ordem, corretamente, certo? Prestando bem atenção. Delta é igual, quem é o valor de B, que a gente encontrou, menos 7 ao quadrado, né? Então, aí, dando preferência, primeiro resolver as potências. Então, vamos resolver aí as potências. Menos 7 ao quadrado. Veja só, toda vez que tivermos uma potência aí, lembrando aqui que o expoente é que indica quantas vezes você vai multiplicar a base menos 7. Então, menos 7 ao quadrado, 49. É preciso fazer essa potência corretamente, viu? Vem aí a regra de sinais, porque tudo isso aqui, gente, é uma multiplicação.
Então você faz a regra de sinais, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Multiplicamos aqui, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, você tem aqui 24, ok? Pronto, chegando aí, você agora vai subtrair. Às vezes muitas pessoas subtraem errado e encontram o resultado errado, tá certo? Delta é igual 49 menos 24. Você tem aqui, ó, 25, certo? Portanto, encontramos aí o discriminante da equação do segundo grau, certo? É o primeiro valor que a gente encontra. Agora, precisamos encontrar as raízes da equação do segundo grau. Para encontrar as raízes da equação do segundo grau, utilizaremos aí a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, ok? Então, temos aí a fórmula de Bhaskara. Aí, vamos substituir também. X é igual. Substituir as letras que estão aqui na fórmula pelos valores dos coeficientes. Então, ó, menos B. Muito cuidado para esse menos B. Esse menos, ele é da fórmula. Toda vez ele é repetido, certo? E quem é o valor de B? Aí eu venho para cá. B é menos 7. Ah, então eu só coloco o 7 aqui. Não, você tem que colocar entre parênteses menos 7, certo? Não pode ficar sinais, né, iguais juntos. Mais ou menos. Quem é o delta encontrado? Você encontrou aqui 25. Então, aqui, ó, raiz de 25. Sobre 2 vezes, né? Um número e uma letra junto é uma multiplicação. 2 vezes o valor de A, que é 3. Então, eu venho para cá, ó, 3. Então, eu vou ter aqui agora, x é igual... Vamos agora, primeiro, eliminar o parênteses. Vamos eliminar aqui o parênteses. Menos com menos dá mais. Mais 7, mais ou menos... Raiz de 25. Você está extraindo a raiz do número 25. Então, não pode colocar de novo dentro da raiz. Então, raiz de 25, 5. Tudo isso sobre 2 vezes 3, 6. Certo? Pronto, gente. Encontramos aí o valor de x. Só que na equação, a gente tem... É uma equação de segundo grau e precisa-se ter dois resultados. Então, a gente faz isso aqui, ó. Eu chamo isso aqui de ramificações. Vou chamar aqui x, certo? E outro x aqui embaixo. Então, para diferenciar esses dois x aqui desse x, a gente chamamos aqui x', certo? X', e o outro x duas linhas, certo? Com essas vírgulazinhas em cima. X' e x duas linhas. O que é o x' e o x duas linhas? X' é essa mesma expressão que está aqui, certo? A mesma expressão com o sinal de mais e x duas linhas, a mesma expressão usando o sinal de menos. Então, vamos ver aqui o seguinte. 7 mais 5 sobre 6, x'. E o outro, 7 menos 5 sobre 6, certo? X duas linhas. Vamos resolver? 7 mais 5, você tem aqui 12. 12 sobre, aqui, 6. Como 12 é divisível por 6, você sabe que 12 dividido por 6 vai dar 2. Encontramos o primeiro resultado de x'. X duas linhas, 7 menos 5, né? 7 menos 5, 2. 2 sobre 6. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, para simplificarmos aqui, qual o número que divide 2 e 6 ao mesmo tempo? A gente tem 2. 2 por 2, ó, 1. E 6 por 2, 3.
Então, o resultado disso aqui vai ficar, ó, 1/3. Pronto. Encontramos aqui o resultado de x duas linhas. Ora, encontrados os resultados, isso aí é chamado as raízes da equação. Você tem as raízes da equação do segundo grau, tá certo? Então, você vai ter aqui, ó, coloca ao lado abaixo, vou colocar aqui ao lado, mas você pode colocar abaixo, solução, certo? O número ou 1/3 e 2, ou 2 ou 1/3, a mesma coisa, tá certo? Eu vou colocar assim, ó, 1/3 e 2. Não muda em nada. A ordem aí não altera em nada não, tá certo? Então, resultado, 1/3 e 2. Esse é as raízes da equação do segundo grau do primeiro exemplo. Vamos ver agora o segundo exemplo. O segundo exemplo você tem aí, ó, resolver a equação do segundo grau, x² menos 6x mais 9 igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Vou puxar um pouquinho aqui mais acima para a gente ter uma visualização melhor. Então, veja só. Resolvendo, você vai ter aqui no retângulo, eu coloquei aí maior para a gente observarmos, né? x² menos 6x mais 9 igual a 0. Primeiro, identificar os coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A acompanhado do coeficiente x² é quem? Ah, não tem, professor. É o número 1, certo? Acompanhado do coeficiente x, menos 6. E o termo independente, 9. Certo? Tá aí os valores, né, os coeficientes, que é o primeiro passo a ser encontrado. Aí agora vamos colocar na fórmula de delta, que é o discriminante da equação de segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, delta é igual. Quem é o valor de b na equação? Aí você tem aqui, ó, menos 6. Coloca entre parênteses, menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de C? 9. Pronto, substituímos as letras pelos números. Agora resolver na ordem. Primeiro resolve as potências. Menos 6 elevado ao quadrado. 36. Aqui regra de sinais, ó. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, também 36. Delta é igual 36 menos 36, encontramos aqui o delta 0. Ok? Então, o discriminante da equação de segundo grau é 0. Vamos para encontrar as raízes da equação de segundo grau, colocando na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, temos aqui x é igual, esse menos é da fórmula, lembrem-se sempre. Quem é o valor de b? Menos 6, então entre parênteses, menos 6. Mais ou menos o delta que encontramos, que foi quem? 0. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é uma multiplicação. 2 vezes que é o valor de A? 1. 2 vezes 1. Então, agora vamos resolver. X é igual, regra de sinais aqui, ó, menos com menos, mais ou menos, quem é o raiz de delta? Raiz de 0, 0, né? Sobre 2 vezes 1, a multiplicação, 2. Vamos puxar aqui, né? X' e depois x duas linhas, não é isso? Então, x'. Em x' você vai ter 6 mais 0 sobre 2. E x duas linhas, 6 menos 0 sobre 2. Vamos resolver. 6 mais 0 vai dar 6 sobre 2.
Como 6 é divisível por 2, o resultado aqui, ó, 3. Ok? Aqui, 6 menos 0. Temos aqui 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Gente, observa aqui que os resultados deram iguais, tanto para x' como para x duas linhas. Então, o que é que acontece? Quando encontramos o mesmo resultado para x' e para x duas linhas, podemos colocar a solução apenas um valor que representa todos os dois. Então, solução, ó, 3, certo? Então, encontramos aí a raiz da equação do segundo grau, tá certo? Aqui vamos ver o exemplo 3. No exemplo 3, a gente vai ter essa aplicação aqui. Vejam só. Resolver a equação do segundo grau, x² mais 4x mais 10 igual a 0. Então, vamos resolvê-la aqui para você entender. Primeiramente, encontrarmos os valores de A, de B e de C. O valor de A é 1, o valor de B é 4 e o valor de C é 10. Fórmula de delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o valor de B? Ora, o valor de B é positivo, então não precisa colocar entre parênteses 4 ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o valor de A? O valor de A é 1. Então, colocamos o valor de A 1. E quem é o valor de C? O valor de C é 10. Certo? Então, encontramos aqui. Então, vamos ter delta é igual 4 ao quadrado, 16, né? 4 ao quadrado é 16. Aí vamos ter aí, se 4 ao quadrado, 16. Agora vamos efetuar a multiplicação. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Então, temos aqui o delta é igual 16 menos 40. Professor, como é que a gente resolve 16 menos 40? Você vai resolver aqui, ó. Pega o número maior, que é menos 40, e subtrai de 16, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, sinal do maior número, menos 6 para 10, 4, 1 e 1, 2, para 4, 2, menos 24. Ora, menos 24. E professor, e agora? Veja só, gente, aí toda vez que um delta ele der o resultado negativo, você não tem mais nem o que fazer. Solução da equação. A solução será um conjunto vazio. Ô, professor, como é fácil essa, né? Já terminou.